Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago a resenha de um livro bem diferente dos últimos que eu tenho lido, que é o livro de estreia da Cíntia Queiroz, O Súbito dos Indecifráveis. Cíntia Queiroz é mineira, morou por 2 anos em New Jersey, onde ela se formou no ensino médio, se apaixonou por poesia, pela causa feminista. E a Cíntia escreve desde antes disso, tanto que o primeiro manuscrito, a primeira versão dessa história, saiu quando ela tinha apenas 14 anos. E eu acho sempre muito promissor a gente ver autoras tão jovens, né, conseguindo produzir sua arte, seguindo em frente com elas. E uma das coisas que eu mais senti em relação a esse livro foi justamente a paixão da Cíntia pela escrita, pela arte de contar histórias. Ela é uma pessoa que a gente percebe pelo texto ali que tem bastante coisa a dizer, muita vontade de dizer muita coisa. Mas vamos por partes. Sobre o que fala, então, O Súbito dos Indecifráveis. Bom, aqui a gente vai contar a história da Alice, que ela é uma jovem que ela viu a irmã dela ser assassinada enquanto a Alice estava ali em período escolar ainda, muito jovem. E isso causa toda uma reviravolta na vida dela, porque faz com que a Alice começa a querer buscar a vingança pela morte da irmã e se envolver num grupo um tanto quanto inesperado para alguém da idade dela. Basicamente, a Alice se torna aí, né, uma assassina de aluguel. Ela vai atrás de pessoas da máfia, ela é contratada para isso. É uma jornada totalmente aí cheia de mistérios. E um dos grandes poréns é que, apesar dessa sede de vingança, apesar dela estar tão ligada nesse mundo aí do crime, isso não impede que ela se apaixone e que ela fique também dividida entre essas emoções que ela vai passar a sentir. Eu digo, né, que esse é um livro inusitado, diferente do que eu li, justamente porque a Cíntia traz esse panorama dessa personagem lidando com esse mundo de crime, ao mesmo tempo em que ela vai desenvolver também o romance, que não é o foco da história, mas está presente aqui. Mais do que tudo, né, a Cíntia ela traz muitas reflexões ao longo de toda a história, então é bem comum a gente encontrar passagens, digressões, em que ela vai refletir sobre questões de moralidade, questões da alma humana, de como nós somos seres com camadas, com profundidade. Ela gosta de explorar questões que não são tão facilmente decifráveis, né? Como o próprio título diz aqui. Situações, né, em que por conta das nossas complexidades emocionais, é difícil a gente falar é isso ou é aquilo. Ela fala muito dessa área cinzenta da vida e da personalidade humana como um todo. E como eu mencionei também, é um livro em que a gente percebe muito, né, a paixão da autora pelo contar histórias, como isso é algo que ela gosta de fazer. Ela tem uma escrita que ela chama a atenção, que é uma escrita que ela é impactante, ela sabe, né, que palavras colocar para causar impacto, capítulos, né, que ela vai terminar deixando gancho pro próximo, prendendo nossa atenção, ou mesmo as reviravoltas que ela vai trazer para a história, né? A resolução desse livro, a reviravolta final, foi algo assim que eu não tinha pensado, nem passou pela minha cabeça, e que eu gostei muito dessa escolha dela, do que está, né, por detrás de fato de todos os acontecimentos, que é a grande pergunta do livro. A gente passa o livro todo se perguntando o que foi afinal, né, que causou tudo isso, por que a irmã dela foi assassinada. Então uma das sensações maiores que eu tinha, né, ao longo da leitura é dessa mente fervilhante aí da Cíntia, de ideias, de temas a serem explorados, essa necessidade dela, né, em falar sobre tudo isso, em unir essas duas coisas. Ao mesmo tempo, o livro também tem aí alguns problemas que fazem com que a leitura fique um pouco mais confusa ou de difícil compreensão mesmo de alguns aspectos da história. Problemas técnicos que são bem comuns em quem está começando a escrever. De novo, é o livro de estreia da Cíntia. A primeira versão desse livro veio quando ela tinha apenas 14 anos. Em questões narrativas, a gente tem mescla, por exemplo, de uso de terceira pessoa com primeira pessoa. Existem momentos em que ela tem blocos narrativos, né, em que ela separa, em que ela muda, por exemplo, esse bloco está sendo narrado por um determinado personagem, você vê sinalizado o nome do personagem. Então, assim, quando a gente tem essa sinalização e tal, ok haver mudanças de perspectiva e até mesmo, né, da escolha de terceira para primeira pessoa. Só que tem outros momentos do livro em que isso acontece em que não seria o mais ideal e que acaba deixando, então, a gente confuso enquanto tá lendo. Da mesma forma que a gente tem mescla de uso do pretérito com presente, sem que sejam em momentos de flashback, assim como a gente tem alguns momentos em que, por exemplo, determinada situação tá sendo narrada, aquela cena é interrompida para ter uma digressão e quando a gente retorna para a cena, retorna para os acontecimentos
momentos da história, o momento já é outro e não foi sinalizado, né, pro leitor essa mudança. Como que o personagem saiu de onde ele estava e agora está naquele momento. Então isso causa aí também um estranhamento na leitura. Além de tudo, também, né, como eu falei, Alice é uma personagem nova e a gente não tem muita definição aqui de qual é a idade da Alice. E por que que isso importa? Porque quando o livro começa, ela é uma jovem em idade escolar. E aí as coisas que ela passa a viver depois não fica muito claro se ela envelheceu, quanto tempo passou para ela estar naquele momento, se é algo recente. E é importante que a gente tivesse essa caminhada, essa trajetória de como ela saiu daquela garota em escola a se transformar numa assassina paga. Dentro do universo literário, do universo ficcional, existem liberdades poéticas, né, que um autor pode ter e que a gente aceita aquilo como verdadeiro. Quantos livros a gente não lê por aí, né, de adolescentes salvando o mundo, de adolescentes liderando revoluções. E a gente aceita aquilo como verdade. Só que pra gente poder aceitar isso, a gente precisa de uma construção, de um embasamento que façam a gente acreditar que aquilo poderia ser possível, mesmo que na vida real a gente saiba que não aconteceria daquela maneira. Então eu senti falta aqui de ver essa transformação da Alice, como que ela chegou nesse grupo, de fato qual é o trabalho que ela tem, porque a gente sabe o que ela faz, mas não tá muito bem explicado para que grupo ela trabalha, quem são eles, como que a coisa funciona. Então precisava de um detalhamento maior pra gente tanto compreender o universo dela, como ver essa transformação da personagem e aceitar aquilo como possível dentro dessa história. E por último, a gente tem também problemas em relação à própria diagramação aqui do texto. Você tem falas de diferentes personagens num mesmo parágrafo, a gente tem a travessão ali, mas elas não estão separadas em linhas diferentes e essas falas estão mescladas à narrativa também. Era um problema que poderia ter sido resolvido, né, na preparação de texto, para que quando ele fosse para a diagramação ele já estivesse ali no formatinho para ser diagramado. Em linhas gerais, eu acho que o livro ele traz uma proposta bem interessante que mostra uma voz bastante promissora. Fiquei muito curiosa para conhecer trabalhos futuros da Cynthia, mas é um livro também que tem os seus problemas que tornam a leitura mais confusa e isso afeta a experiência da história como um todo. É um livro que ele precisaria de um trabalho técnico maior. Vale dizer que o livro está disponível para compra tanto em formato físico quanto em e-book na Amazon, ele não está disponível no Kindle Unlimited. Para você que chegou até aqui, já vou pedir para vocês deixarem curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Para quem não está inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para ativar as notificações e não perder nenhuma novidade. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.